fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. E a gente conversa agora no Café com Política com o vereador Marcos Crispim, do PSC. Vereador, muito bem-vindo aqui ao Café com Política mais uma vez. Bom dia. Bom dia, Adriano. Bom dia, Rodrigo. Tudo bem com vocês? É um prazer participar mais uma vez do programa Café com Política. Tá tudo jóia, deputado. O vereador, eu queria repercutir com o senhor, primeiramente, na nossa entrevista, uma reportagem que a gente exibiu logo no início do jornal, aqui no Super N. O nosso repórter Franco Malheiro nos contou o seguinte, que são 23 vereadores novatos aqui em Belo Horizonte que estão fechando o primeiro ano de mandato com 188 projetos a menos que no primeiro ano, né, da legislatura passada. Média ficou em 5 projetos por parlamentar. Queria a opinião do senhor, o que aconteceu para que houvesse menos projetos, para que essa média diminuísse, né, tanto? Qual é a visão, que leitura que o senhor faz desse cenário? Olha, eu tive até a oportunidade, logo pela manhã, ler essa notícia. A leitura que eu faço é que houve uma mudança no regulamento e hoje os projetos internos da casa, passam primeiramente para a CCJ. Com isso, aqueles projetos, assim, sem desmerecer nenhum, que era apenas para fazer o nome do político, mas que sabia que ele era inconstitucional, que não tinha viabilidade nenhuma, que muitas das vezes ficava só tramitando e não era aprovado, justamente por isso, e outros problemas a mais no corpo técnico do projeto. E aí dava um volume muito grande, mas que não tinha, assim, utilidade, posso dizer, sem ser grosseiro, nenhuma para a cidade, muito menos para casa. E essa mudança na avaliação do senhor, vereador, ela foi positiva e os novos vereadores estão conscientes de que não adianta mais, digamos assim, apresentar projetos só em volume para fazer tamanho de quantidade, etc.? Com certeza, sim. Eu não é porque sou um novato, né, e faço parte deles, se estão aí no meio, não legislando literalmente em causa própria, mas estamos sim, porque sentamos, conversamos, debatemos e analisamos que esse era o melhor caminho. Não adianta ficarmos, entre aspas, fingindo que estamos trabalhando, né, com um volume muito grande, mas o resultado na prática era pífio. E isso o eleitor acompanha de perto com as redes sociais. A gente vê que cada vez mais o eleitor cobra do seu representante, não só do seu, mas de todos aqueles que foram eleitos. E eu acho que foi benéfico, sim. As CPIs também contribuíram para que isso acontecesse, vereador? Não, eu acho que não, porque a CPI ela passou a, vamos colocar assim, fazer parte da casa nesse mandato do meio do ano para cá, né? Então, já no início do ano, se puder avaliar a quantidade de projetos que foram apresentados, houve um número bem menor em relação à outra legislatura. Então, já vê que houve uma mudança de comportamento por parte dos parlamentares atuais. Bom, vereador Marcos Crispim, o senhor é autor de uma proposta que ontem, no evento, nomeou o técnico Cuca, o atacante Hulk e o diretor de futebol do Atlético, Rodrigo Caetano, como cidadãos honorários de Belo Horizonte. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco do que motivou o senhor para essa honraria, para essa homenagem ao trio. Olha, primeiramente, é o feito que todos nós sabemos aí que hoje é notícia não só no Brasil, mas no mundo. Nós vimos noticiários internacionais, o feito do Atlético depois de 50 anos, de forma assim, magistral. É a segunda maior campanha da história dos pontos corridos no Campeonato Brasileiro, então foi algo além. E também, a fato, no meu caso específico, de trabalhar com projetos sociais. Esse projeto social, o qual eu idealizei e coordenei durante anos, né, aproximadamente 14 anos, me retirei dele devido à legislação, ao me tornar vereador, né, que é a Comunidade em Ação. Ele teve um carro forte, um esporte,
principalmente o futebol. E a gente sabe que a figura do atleta, do profissional esportivo é muito importante para aqueles que sonham ter uma vida melhor, para aqueles que almejam ter um futuro. E por isso eu apresentei esse projeto, porque a figura do Hulk, por exemplo, do Cuca e do Rodrigo, ela é emblemática para motivar os jovens, principalmente da periferia, em sonhar, em transformar a sua realidade de vida, em mudar o seu destino através do esporte. E nós sabemos também da força que tem o esporte, não somente como uma paixão, mas ele gera recursos. E nós somos o país do futebol. Eu vi uma reportagem recentemente de um gerente cruzeirense, que estava todo feliz porque voltou a trabalhar, porque por causa desse momento do Atlético, os bares voltaram a encher, e com isso ele teve seu emprego de volta. Nós temos aqui, por exemplo, em Belo Horizonte, que está sendo construída a Arena MRV, o estádio do Galo. Praticamente 500 milhões estão sendo investidos ali. Quantos empregos estão sendo gerados? Então, essa foi a minha motivação. Se por um lado alguns exaltaram essa iniciativa, né, vereador, outros também criticaram, houve críticas. O senhor agora há pouco falou sobre os projetos, por exemplo, que não levavam a lugar nenhum, né, os projetos na Câmara, e que agora com esse novo regimento, esses projetos, eles foram de certa forma vetados, se é que a gente pode falar assim, mas reduziram em número, né? O que dizer a essas pessoas que avaliam esse projeto, essa iniciativa de dar o título de cidadania honorária, né, a esse elenco do Galo, vamos dizer assim, como um projeto que realmente não leva a lugar nenhum? O que o senhor diria a essas pessoas? A minha fala anterior já diz muito isso. Ontem, por exemplo, nós estávamos ali com alguns participantes, algumas crianças que fazem parte do projeto. E após o evento, várias delas me mandaram mensagem, foi emocionante, acreditando ainda mais no seu potencial, de ver que um garoto como eles um dia, o Hulk, que estava ali no interior da Paraíba, é o único filho de homem de uma família de 7 mulheres, e que olhando ali não tinha perspectiva nenhuma. Inclusive quando ele foi lançado no time do Vitória, o presidente do time falou com o técnico na época: "Você é louco, isso não tem futuro nenhum". Então isso motiva. Nós sabemos que nós temos que mobilizar, que nós temos que fazer com que o jovem acredite no futuro. Nós estamos passando por um tempo muito difícil, não só pela pandemia, mas recessão, o ódio está sendo fomentado. Eu vi alguns comentários, e a gente vê, eu fui em alguns perfis para olhar, a gente vê que é puro discurso de ódio, não é? Alguns não estão preocupados com o projeto. Quando você vê lá o que eles postam no seu perfil, eles falam justamente disso, eles falam da questão. Outras postagens não a respeito do projeto, incentivando isso. Triste fato ocorreu há 2 semanas atrás, um jovem foi agredido justamente porque torce por um time diferente do deles. Então, boa parte, não todos, dessas pessoas que criticaram estão motivados pela paixão, não olharam o exemplo, a motivação. Eu apresentei um projeto na Câmara que vai justamente ao encontro disso, onde nós oferecemos um selo verde para aquelas empresas que contratarem o jovem, que ofertarem o primeiro emprego. Nós precisamos fazer com que o jovem acredite no futuro. Nós precisamos motivar o jovem a estudar. No meu projeto, por exemplo, para fazer parte, ele tem que estar inscrito numa escola, ele tem que apresentar um boletim escolar. Então essa foi a motivação, incentivar o estudo, incentivar o esporte, incentivar a educação. É necessário que Pois não, pode concluir, vereador, perdão. Obrigado, Rodrigo. Só para finalizar essa fala, o custo ali, alguns estão gastando dinheiro. A única coisa que foi gasto ali foi com os pergaminhos. Todo o amparato lá foi do Atlético, não houve custo, não usamos a estrutura cerimonial da Câmara, por exemplo, que teria direito. Nós não usamos, e mesmo assim, se usasse, eles já são funcionários contratados, não haveria um gasto a mais. Se houver ou não um cerimonial igual a esse, isso excede seu salário. E mesmo assim não usamos, justamente para não ter esse lado do custo. Obrigado, Rodrigo.
Vereador, é necessário que haja digamos, uma atitude legislativa em torno disso, que haja um título de cidadania honorária na sua avaliação, que haja formalização disso? Eu acho que sim. Podemos haver algumas mudanças, né? Estamos, inclusive, discutindo isso, né? Alguns vereadores se opuseram lá, porque tem sido bastante democrático na casa, a gente sempre conversa, e houve uma discussão, principalmente com os vereadores do Novo, para que possamos chegar num denominador onde possamos mudar o formato antigo, e a gente precisa motivar. A gente sabe que, por exemplo, que as palavras podem até motivar, mas o exemplo arrasta. Então, sendo assim, os bons exemplos têm que ser noticiados. Vocês trabalham como comunicação hoje, por exemplo, estava acompanhando, uma notícia triste que tem a ver com a nossa cidade. Infelizmente, mais uma casa, um prédio desabou, mais uma vítima, né? Isso a gente tem que noticiar, porque faz parte do nosso cotidiano, assim como noticiando violências diversas, não vou nem citar aqui para não fazer menções delas. A gente também precisa noticiar os bons exemplos, a gente precisa dar esperança para as pessoas. Então, eu acho que precisa sim. Vereador, o senhor tocou aí nesse assunto em relação ao acontecimento de hoje de madrugada, né? A morte de uma criança, de um homem de 35 anos, o padrasto dessa criança, nesse prédio que desabou. Esse prédio que havia passado por reforma recentemente. Nós falamos aqui longamente sobre os possíveis, né? As possíveis causas, isso ainda vai ser avaliado pela Polícia Civil. Mas eu gostaria de trazer esse assunto à tona, porque de certa forma a gente pode pensar também nesse período chuvoso como um facilitador ou como um fator que aumenta, né, o risco de desabamentos. O que fazer, o senhor que está, né, agora no poder público, vendo essa questão das enchentes, o senhor que tem uma atuação social muito forte, o que falta para realmente a gente não ter esse tipo de notícia? Parece que a gente está repetindo todo ano a mesma coisa, sabe? E as moradias em área de risco continuam. Eu moro numa região onde, infelizmente, ela é concentrada em área de risco. O que fazer? Eu acho que falta um pouco. Eu moro no Alto Veracruz, região leste, né? Região leste de BH. Eu, por exemplo, no passado, eu fui vítima de uma enchente na minha casa, no qual eu perdi alguns móveis, a minha filha mais não traumatizada, porque estávamos todos em casa no dia, e quando ela viu a água entrando, durante algum tempo a gente teve que acompanhá-la, porque era só o tempo de fechar e ela começava a chorar, querer correr para a casa da avó. E naquela época, eu acredito que é o mesmo que muitos passam, faltou o poder público, sabe por quê? Porque eu, como liderança atuante na época, fui atrás da regional, fui atrás dos órgãos, anunciei a eles a obra que eles estavam fazendo, né, e estava sendo nociva para nós, moradores. E aí, eles não me deram ouvido, não me escutaram. Eu falei que a primeira chuva que acontecesse iria nos prejudicar, e não me ouviram. Assim também, eu apresentei vários ofícios da prefeitura aqui na região, mostrando o perigo de algumas casas, mostrando a realidade, pedido de socorro de alguns moradores, e para tristeza minha e de muitos moradores, boa parte deles não foi atendido. Há um mês atrás, eu fui na casa de um morador que me ligou desesperado, o muro da casa dele caiu. E eu tinha enviado 3 ofícios da prefeitura falando do mesmo, pedindo uma visita lá, e nada foi feito. Então, para que essas notícias, né, não façam mais parte do nosso cotidiano, não numa forma de censura da mídia, que não pode noticiar de forma alguma, mas para que não tenhamos mais ela, para que não venha a ser noticiado, porque não tem, porque nós conseguimos resolver. Eu acredito que tem que ter um ouvido sensível por parte do executivo, principalmente. Quando eu falo do executivo, eu não estou falando do prefeito, eu estou falando de todo o colegiado, todas as secretarias, principalmente aquelas que estão à frente, o BEL, SUDECAP, né, a própria Defesa Civil, as regionais, que pudéssemos unir numa frente
né? Eu ouvi uma reportagem hoje, tem um estudo sendo feito desde 2011. Meu Deus do céu! Ouve as lideranças, ouve os vereadores, porque nós fomos eleitos para representar a comunidade onde nós estamos inseridos. Como eu disse, eu fui vítima, eu sei o que é passar por isso. E por que não nos escutam? Por que não nos ouvem? Por que pegam os nossos ofícios e colocam numa gaveta? Isso é lamentável, ele não está fazendo favor para mim. Quando eu falo eu, não é este ou aquilo, eu estou falando o executivo como um todo. Precisa ouvir a comunidade, precisa ouvir a Câmara Municipal, precisa ouvir as lideranças, os moradores. Não é possível fazer política em cima de tragédia. Estamos no século XXI. Isso tem que acabar. Me desculpe a emoção, mas porque... Me desculpe a emoção, porque... Passei por isso. Pois não, vereador. Me desculpe a emoção, viu? É porque me vem a cena à mente. A gente entende, vereador, compreende e respeita. Perfeitamente. E respeita, sobretudo. O senhor sabe que existe um pequeno delay, um pequeno atraso na sua comunicação conosco aqui, em função do sinal da internet. Às vezes, para a gente dar a ideia de que o senhor tinha concluído o seu raciocínio e, de repente, o senhor ainda não tinha concluído, por isso parecia que tínhamos cortado, mas não foi intencional não, viu, vereador? E paciência com a gente, tá, vereador, também. Vamos então à hora do bate-pronto. O senhor já conhece, são perguntas objetivas e respostas também objetivas. Vamos começar? Perfeito. Para começar, a homenagem a jogadores do Galo. Olha, foi um momento ímpar, principalmente para as crianças do nosso projeto. O papel do legislativo. Importantíssimo. Fiscalizar, legislar e representar, que eu acho mais importante. O prefeito Alexandre Calil. Eu acredito que hoje ainda assim um bom prefeito. Precisa ouvir mais e tirar algumas pessoas que não querem o bem da cidade de perto dele. A presidente da Câmara, Nelly Aquino. Uma excelente presidente, uma excelente mulher, um exemplo a ser seguido. Acho que, na minha opinião, dos últimos que teve, é a maior da história da Câmara. A primeira experiência como vereador? Gratificante. Embora a responsabilidade é grande, eu não tenho nem dormido desde que assumi, viu? Todo dia eu penso como poder retribuir essa confiança. E o maior desafio de um vereador novato? Devolver à comunidade a esperança nele depositada. Vereador de Belo Horizonte, Marcos Crispim, do PSC, nosso convidado de hoje aqui no Café com Política. Vereador, muito obrigado pela entrevista, prazer falar com o senhor. O prazer foi todo meu, uma honra participar com vocês. Obrigado, Adriano, obrigado, Rodrigo. Um grande dia para todos nós. Deus abençoe. Um ótimo dia, vereador.